Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, especialista em neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. No episódio de hoje, eu falo sobre relacionamentos. E se você gosta desse podcast, ouve os episódios, acha as informações interessantes e quer saber ainda mais, visite o meu site www.adrianofreitas.com. Nele tem trechos de aula, palestras e links para outros materiais das neurociências. E também, se você quer garantir a continuidade desse projeto, não deixe de compartilhar os episódios, compartilhar o link do podcast para seus amigos, seus colegas de trabalho, divulgue e coloque em suas redes sociais os assuntos que você achou interessante. Isso vai ajudar na continuidade do projeto. E se você quiser participar sugerindo temas, elogiando, criticando, deixando alguma informação, quiser trocar alguma informação, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Olá a todos, e nesse episódio eu falo sobre relacionamentos. Eu trago algumas perguntas que eu recebi através da rede social. Para quem não sabe, eu estou presente lá no Quora, que é como se fosse uma rede social de perguntas e respostas, né? Onde pessoas deixam perguntas e especialistas respondem. Então eu estou lá e de vez em quando eu também recebo, além do e-mail, além do WhatsApp, algumas perguntas por lá. E eu vou colocar aqui algumas questões que eu recebi para esclarecer esses assuntos referentes a relacionamentos humanos. Então a primeira pergunta diz o seguinte: como saber se meu amigo é tóxico comigo em comparação a como ele trata outras pessoas e como ele me trata, né? Então a pessoa quer saber, como que eu sei se ele está sendo mais tóxico comigo do que com os outros? Bem, pessoal, o que eu tenho que deixar claro aqui é que é um erro você sempre se comparar com os outros. Não é um parâmetro adequado você comparar a sua vida com a vida dos outros, você comparar o seu comportamento com o comportamento dos outros, o que acontece com você com o que acontece com os outros. Isso não é uma comparação adequada, por inúmeros motivos. Primeiro, aquilo que eu já canso de dizer. Nós temos trocentas variáveis, milhares de variáveis para cada decisão, para cada coisa que acontece na nossa vida. Muita coisa interfere. E dentre essas coisas estão coisas muito pessoais nossas. Nossas vivências, nossa história, nosso meio ambiente, né? O meio onde a gente vive. Então, como que eu posso me comparar com uma pessoa que está distante, com uma pessoa que não pertence à mesma realidade que eu, não teve a mesma história que eu, não tem o mesmo comportamento que eu, não tem o mesmo traço de personalidade que eu? Não é uma comparação adequada. E eu vejo comumente muitas pessoas assim se colocando numa posição de inferioridade porque não possuem ou não conseguem o que os outros conseguem, porque não evoluem como os outros. Mas vamos parar aqui um pouquinho para pensar. Você costuma se comparar com você mesmo de um tempo atrás? Este sim é um parâmetro adequado para a gente saber se a gente está melhorando, piorando, evoluindo, involuindo, tendo algum problema. Não é ficar olhando para o vizinho, não é ficar olhando para o amigo. Então, eu tenho que observar o seguinte: eu, em comparação a eu de 2 anos atrás, eu estou melhor ou estou pior? O que está acontecendo de pior, o que está acontecendo de melhor? E aí buscar as causas, se for algo pior, para identificar o porquê e no que eu devo melhorar. Essa é uma comparação viável, né? Porque eu estou comparando eu comigo mesmo e vendo o grau de evolução que eu tive. Tá? Essa de se comparar com os outros, esqueçam. Não é um parâmetro de vida, não é um parâmetro de objetivos a serem seguidos, tá? Então, ele diz aqui, mas
Como que eu sei se uma pessoa é tóxica comigo mais do que com outra pessoa? Não sabe, não sabe. Porque, assim, primeiro, vai depender do que você considera ser tóxico. O que, de repente, é tóxico para mim, não é para outra pessoa. Né? Tem pessoas que toleram mais uma invasão na vida privada, toleram mais interferências externas do que outras. Então, para algumas pessoas, uma interferência de um amigo, uma ponderação de um amigo é até útil, é até proveitoso para algumas pessoas no sentido dela ir se balizando e conseguindo ter parâmetros para tomar decisões. Já outras pessoas odeiam isso, não querem que ninguém se meta em nada. Então, como eu falei, são muitas as variáveis, não tem como comparar. A primeira coisa é saber, mas o que é tóxico para você? Dar uma opinião é ser tóxico com você ou não? Se meter na sua vida é ser tóxico com você? Falar mal de você? O que é ser tóxico? Esse é o primeiro ponto. Então, partindo disso, a gente já volta àquela ideia que eu comecei falando. Como que você vai saber se ele é mais ou menos tóxico se você não sabe com os outros o que os outros toleram em relação a você? Se você tolera mais ou menos, então não dá para dizer que ele está mais tóxico ou menos tóxico, porque ele pode estar simplesmente no limite de cada pessoa, tá? Então essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa é justamente essa de comparar entre pessoas, né? Que eu já falei. Então não tem como saber e não seria bom saber, porque você não vai ter uma resposta exata e isso não vai te servir para nada na prática. Tá? A não ser você ter uma sensação de estar com raiva ou não por ele te parecer mais tóxico com você, mas às vezes não, nem está sendo e você está considerando isso a partir de uma comparação equívoca com outras pessoas. Então eu acho que não é um ponto a se considerar, né, você ficar se comparando com as outras pessoas. Agora, se a pergunta é como que eu sei se a pessoa está se tornando mais tóxica a cada dia comigo? Aí beleza, porque é só você se comparar com você lá de trás e ver até que ponto você está impondo limites ou não para essa pessoa, tá bom? Então, evita essa de se comparar com os outros, tá? Isso não é bom para nós. Uma outra pergunta que surgiu é a seguinte: por que eu sou facilmente manipulado? Essa eu respondo com uma frase: porque você deixa. Não tem outra explicação. Tá? As pessoas que têm uma tendência mais manipuladora, elas fazem uso das oportunidades e das possibilidades que quem está sendo manipulado permite. Tá? Não tem nada além disso. Então, as pessoas utilizam como limite aquilo que é imposto a elas. Tá? Se você toda vez que ele ultrapassar uma determinada linha que você traçou, você impomba e você impõe o respeito, ele vai chegar sempre até aquela linha somente, porque ele sabe que se passar dali vai ter problema. Agora, se você não impõe esse limite em momento algum, ele vai fazer o que ele quiser e vai ir até onde ele quiser ir. Né? Então, não é uma questão do outro. Você ser manipulado não é sobre o outro, é sobre você mesmo. Então, se você é manipulado, é uma questão sua se deixar manipular. Tá? Agora, se você está com algum problema, está com algum transtorno, alguma questão familiar, alguma questão sentimental, alguma questão pessoal que te impede de impor esses limites, aí você tem que buscar alguma ajuda profissional, se isso estiver sendo um incômodo na tua vida. Tá? Não, eu estou sendo muito manipulado, estou percebendo isso, está me causando problemas e eu não quero continuar assim. Só que você não está conseguindo impor esses limites e não sabe como, é hora de solicitar um apoio, uma ajuda profissional. Mas o fato é que não é sobre o outro, é sobre você. Porque muitas pessoas, você tem que entender, são manipuladoras
de uma forma intencional. Concordo. Algumas pessoas possuem desvios de caráter, ou mesmo que não possuam desvios de caráter, são pessoas com uma tendência mais dominadora e que vão tentar impor as vontades delas, as opiniões delas e as ordens dela em cima de você, para que você as atenda. Isso vai acontecer em alguns casos. Mas existem casos onde essa manipulação é mais sutil. É uma manipulação que eu diria que não é aquela coisa feita com base na má-fé. É uma manipulação feita dia a dia, devagar, a pessoa se sente triste, se veste numa aparência triste, e aí aquilo te incomoda, e por causa daquilo você cede em alguns pontos, né? Algumas pessoas fazem sim chantagem emocional, fazem sim uso disso intencionalmente, mas outras não. Outras são pessoas que muitas vezes você gosta da pessoa e não gosta de vê-la triste. E aí, de repente, ela está triste por alguma coisa, você vai lá e atua nessa coisa que a deixa triste para que não veja mais ela triste. Isso também acontece. Aí é um tipo de manipulação que vai ocorrendo dia a dia, devagar, porém sem essa má intenção de manipular. Então isso também tem que ser considerado, porque não necessariamente o fato de você ser manipulado, até facilmente em alguns casos, não significa que seja por alguém de má índole, tá? Que fique isso claro. Mas, por outro lado, você pode sim ter as pessoas de má índole te manipulando. E, além disso, você ainda pode ter aí sociopatas, psicopatas, né? No caso do psicopata, que é uma pessoa que nasce psicopata e tem essa característica forte, presente, inclusive de manipular os outros, e ela pode estar te manipulando. Então, assim, mas independente de qual seja o caso, quer seja de um psicopata, quer seja de um sociopata, quer seja de uma pessoa mal intencionada, quer seja de uma pessoa de boa índole, de bom coração, mas que por algum motivo a situação te manipula. Todas essas situações só vão ocorrer e só vão estar lá presentes e te manipulando se você abrir uma janela, abrir uma porta para isso, se você permitir. Então você tem que imaginar que a situação de manipulação é uma questão sua e não dos outros. Uma outra pergunta que surgiu, que eu diria que é basicamente a mesma coisa, que a pessoa coloca assim, por que as pessoas agem como umas doentes comigo? Eu diria que é basicamente o que eu respondi para a manipulação, porque você deixa. Tá? Você tem que entender que a atitude das outras pessoas em relação a você diz mais sobre você do que sobre a pessoa. Tá? Porque as pessoas elas tendem a ir se moldando ao que ela tem de relacionamento. Né? Você não vai ser agressiva com uma pessoa que você sabe que vai te bater se você for agressiva com ela. E vice-versa. Então, a construção de um relacionamento passa por essa adequação entre as pessoas. Lógico, né? Você diz, não, mas tem violência na rua, que a pessoa mesmo assim provoca o outro. Tá, mas eu estou falando aqui de relacionamentos, de convívio entre amigos, entre parentes, entre casais. Então, num convívio diário, de fato, as pessoas vão se moldando de alguma forma. Né? Porque quando não há essa adequação, obviamente vai haver choque, porque as pessoas não são iguais. Então, para que não haja atritos diários, o humano tem essa tendência de ir se acomodando e ir se adequando a cada situação. Então, eu diria que num relacionamento, não estou falando aqui de um contato pontual, tá? Essa adequação ocorre. E se essa adequação é algo que lhe parece danoso para você, não é uma questão de apontar para o outro, é questão de olhar a si mesmo, que é mais sobre você estar permitindo do que sobre o outro estar fazendo. É porque ele se acomodou numa situação, se adequou numa situação onde há esse espaço. Né? Você deu esse espaço para ele agir, deu esse espaço para ser manipulado, deu espaço para que a pessoa se faça de coitado, deu espaço para que a pessoa haja como uma doente.
Depende. Então, antes de acusar, antes de falar, não, o que eu faço para ele não fazer mais isso comigo? Olhe para si mesmo, vê aonde você está errando e se corrija. E defina os seus limites. É por aí. Então, essa resposta fica muito próxima à resposta acerca da manipulação, tá bom? Uma outra pergunta é a seguinte: na sua opinião, uma pessoa que passou por um trauma muito sério e que, por esta razão, perdeu a capacidade de se envolver relacionalmente com as pessoas, poderia envolver-se amorosamente com um narcisista ou um sociopata? Sim, por que não? Pessoal, entendam uma coisa, as pessoas têm uma certa tendência, uma certa mania de buscar um culpado para tudo, né? Ah, se eu sou incapaz de me relacionar é por culpa daquele trauma, é por culpa não sei de quê. Ou se eu não posso ou não fazer tal coisa é porque aconteceu tal coisa. Nunca é por culpa da própria pessoa, do que ela tomou de decisão, ela nunca assume essa responsabilidade, é difícil. Tá? Então, eu acho assim, é muito fácil você culpar traumas ou culpar fatos que aconteceram para justificar as suas atitudes. E a gente tem que imaginar que não é bem assim, tá? Os traumas existem? Existem. Mas os traumas, eles ocorrem por qualquer coisa? Não. Tá? Você não pode... eu fiquei frustrado porque não passei numa prova de um concurso. Me traumatizou, nunca mais faço concurso. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, né? Aí, de fato, você precisa de uma ajuda urgente, porque os traumas humanos, eles geralmente se implantam quando há algo realmente traumático, algo que realmente abala as estruturas do indivíduo, né? Se qualquer fato do dia a dia, incluindo o fim de um relacionamento, lhe causa um trauma sem tamanho para o resto da vida, é porque tem algo errado, de novo, com você. Porque você não está sabendo lidar com as frustrações, não está sabendo lidar com as perdas, e isso está lhe causando traumas. Veja bem, eu estou falando de uma forma geral. Tá? Eu não sei qual é a situação, a pessoa não detalhou. Então, se foi um fim de um relacionamento onde havia violência sem limite, onde chegou a ter morte, onde não chegou a ter morte, mas teve uma violência intensa, são outras situações, são exceções, mas eu estou partindo aqui de um geral, porque realmente a pergunta foi colocada num geral, a gente não tem como saber caso a caso, né? Então, assim, num geral, o que se precisa saber é isso, um trauma, ele precisaria de ser algo bastante impactante na vida da pessoa para se instalar enquanto trauma. E aí é que está. Onde está a nossa sensibilidade? Em que grau está essa sensibilidade para receber certas coisas como trauma, mesmo não tendo motivos para isso? Percebem onde eu estou querendo chegar? E aí, de novo, eu coloco, a culpa não é do fato que gerou o trauma nesse tipo de situação. É de você estar sensível àquilo para ter deixado um trauma se implantar a respeito daquela situação, né? Fazendo uma comparação assim bem absurda, né? Uma coisa é você ficar com trauma porque foi pego de refém, ficado com a arma o tempo todo na cabeça, ter passado por uma situação muito realmente traumática e totalmente inesperada. E outra coisa, como eu falei, é você fazer uma prova de um concurso, não passar e ficar traumatizado. Percebem a diferença? Em uma você é algo não esperado, é uma possibilidade que você não enxergava no seu dia a dia e que foi cercada de violência, foi cercada de situações extremamente estressantes e que sim, podem te provocar um trauma para o resto da vida, ou não, podem ou não, depende da pessoa, mesmo assim ainda pode não ocorrer. Agora, outra coisa é você ir fazer uma prova de um concurso que você sabe que você tem alguma chance de passar, mas tem muita chance de não passar, né? Que são milhares, geralmente num concurso são milhares concorrendo,
e que aquilo ali não vou dizer uma loteria, porque depende de estudo, mas assim, a tua chance não é tão alta assim. E ainda assim, você sabendo disso previamente, estando preparado para o que sabendo do que se trata, você se coloca numa posição de que sofreu um trauma por não ter passado naquele concurso. Olha a discrepância do impacto de um fato para o impacto de outro fato. Eu diria que no caso do refém e tudo, realmente gera traumas, porque é algo, como eu falei, surreal, algo que você não estava preparado para que ocorresse e que foi cercado de violência, isso e aquilo. Agora, no caso de um concurso, eu diria que é mais uma questão de você não estar preparado para lidar com as frustrações, com as perdas, você talvez ter uma tendência de ser mimado. Isso, sim, pode gerar um trauma. Eu não sei se eu daria o nome para trauma, mas ele pode gerar algo, mas aí eu já diria que não por uma culpa externa, percebe? Por uma culpa interna, de você não saber lidar com aquela situação, não conseguir lidar com aquela frustração, com aquele desgosto, você não conseguir lidar com a derrota. E isso pode vir até da sua infância. Agora, de novo, estou respondendo de uma forma muito genérica. A gente tem que sempre, nessas situações, ter o cuidado de pensar que cada indivíduo é um indivíduo. Eu sempre repito isso aqui, o ser humano não é matemático. Um indivíduo pode ter reações e ações diferentes de outro indivíduo na mesma circunstância. Então não dá para dizer aqui que é um comportamento padrão ou que é isso ou aquilo. Mas eu acho que assim, em todas essas questões que eu estou falando aqui, a gente pode tirar uma lição, sabe? Antes de buscar culpados pelo que acontece na nossa vida, buscar culpado para os nossos medos, para os nossos traumas, para as nossas insatisfações, para as nossas manipulações, né, por sermos manipulados, antes de sair correndo e apontando o dedo para um e para outro, a gente tem que imaginar que a culpa pode ser nossa, que a gente pode precisar reavaliar nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos sentimentos e ver se realmente não somos nós que estamos permitindo isso tudo, se não somos nós que precisamos de ajuda, se somos nós que precisamos delinear, se não somos nós que precisamos delinear melhor nossos limites, né? No caso do chamado trauma, se a gente não está precisando se cuidar ou se reavaliar para aprender a lidar com as frustrações e com as perdas. Não, eu não passei porque eu não estava preparado, ou eu me preparei, mas não o suficiente, ou eu me preparei, mas aquelas questões realmente eram de algo que eu não sabia. Ao invés de ficar apontando o dedo, sabe? Ou não, eu me preparei bem, eu sabia de tudo, fiquei nervoso, ou não, eu sabia de tudo, não fiquei nervoso, só que tinha gente que estava mais preparado que eu. A gente tem que ter esse olhar. Não é só ficar apontando e apontando, não fiz isso por causa do outro, por causa do trauma, por causa disso, por causa daquilo. Não! E a gente, como é que fica nessa? A gente nunca tem culpa, a gente nunca tem responsabilidade, né? Eu acho que essa aí é uma falha gravíssima humana. É quando a gente deixa de olhar para a gente mesmo, onde a gente acha que tudo é externo. Nada vem da gente, nada é provocado pela gente, nada a gente que dá abertura. Eu acho que isso é a pior das cegueiras humanas. É a gente não enxergar que somos responsáveis pelo nosso futuro. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neuropsicologia clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Já ouviu os outros episódios? Que tal maratonar? Vai ouvindo aos pouquinhos, já são mais de 180 episódios no ar. Vamos colocar todo o nosso conhecimento em dia. E não deixe de compartilhar para seus amigos, para que cada vez o projeto esteja mais forte. Se você desejar entrar em contato com dúvidas, críticas, elogios e sugestões, envie um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Aguardo sua mensagem, hein? E semana que vem estou aqui de novo com mais um episódio. Até lá!